Olá, o programa Retrato de hoje vai entrevistar o deputado José Carlos Nobre Monteiro, o deputado conhecido no meio político como Carlinhos Florencio. O deputado está em seu primeiro mandato em exercício aqui na Assembleia Legislativa, mas já possui experiência política e em movimentos sociais. Na década de 90, foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais em Bacabal e em 2008 chegou a disputar a eleição municipal na mesma cidade. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje. Deputado, a carreira política é um sonho de infância ou um capricho do destino? Eu quero dizer que a gente é predestinado. Nessa circunstância também é. E a minha carreira política começou com a minha atividade empresarial e com a minha atividade sindical. Isso houve realmente, fizemos um trabalho diferenciado no Sindicato Rural de Bacabal, que isso nos promoveu a ser candidato a vice-prefeito em Bacabal em 2008, culminando com a nossa eleição em 2010. Agora, por que Carlinhos Florencio? O meu nome, na realidade, ele não tem o nome Florencio, mas esse é um sobrenome do meu pai. E como toda cidade do interior, a gente era conhecido quando criança como Carlinhos do Florencio. E aí foi ficando, então toda a nossa família hoje é reconhecida, embora nós não tenhamos diretamente o nome Florencio, nós herdamos o nome do meu pai, que é Monteiro, mas somos conhecidos como Florencio em toda aquela região do Médio Mearim. Alguns deputados que vieram de cidades do interior do Maranhão relatam casos de que tiveram uma infância difícil, de que a educação, o acesso à alimentação e saúde acabaram sendo bastante dificultosos para alguns parlamentares. E isso contribuiu para a formação dele e também para o interesse justamente em combater as injustiças sociais. Na sua infância, como foi? Não, o meu pai foi um homem muito lutador, veio do Ceará na década de 50, ele chegou em Bacabal em 1952, quando naquela ocasião ele já veio com um caminhão para fazer transporte de cereais, que era principalmente o arroz, que era o que mais tinha naquela região do Médio Mearim. E meu pai veio e com os anos ele assumiu o transporte coletivo como a sua origem, como o seu trabalho principal. Então ele cortou o primeiro caminhão dele e transformou ele no primeiro misto, que naquela época que era o transporte que transportava as pessoas para o interior do estado e também carga. Então era meio transporte de passageiro e meio transporte de carga. E isso aí deu origem à empresa Florencio, do qual meu pai foi o proprietário dela e é uma empresa de ônibus que chegou a ser consagrada como a pioneira no estado do Maranhão no transporte coletivo intermunicipal. Num período em que as estradas, a maioria eram de terra. Sem dúvida nenhuma. A família do meu pai, ele e os irmãos dele contribuíram muito com a abertura da estrada Pará-Maranhão, a estrada que vai até o Gurupi, onde foi de extrema importância a empresa Florencio, que ela ia, à medida que ia acontecendo a colonização do nosso estado para o interior do nosso estado, a Florencio ia acompanhando, levando esses cearenses e nordestinos que iam chegando no estado para abrir as fronteiras. Então a família teve uma grande participação no que diz respeito à abertura daquela estrada até o Pará. Seu pai era exigente no quesito da educação ou preferia que você tivesse uma atividade mais prática junto a ele nos empreendimentos? Na realidade, o meu pai não tinha tanto essa preocupação com a nossa educação pessoal, mas nós, graças a Deus, tivemos a nossa mãe, que foi aquela que sofreu, porque o pai dela não permitiu que ela estudasse no Ceará. Então ela teve um sonho, ela executou um grande sonho, que foi pegar todos os filhos e esmerar no ensino. Então a minha mãe tinha essa preocupação, tanto é que ela deixou os filhos dela no Ceará, na década de 60, com 5, 6, 7 anos, para estudar. Veio para o Maranhão com meu pai e deixou os filhos dela, que já nessa idade bem criança ainda, deixou sozinho, com parentes, em Fortaleza para estudar. E ela deu sequência nisso. Quando nós viemos definitivamente, na década de 60, para o estado do Maranhão, ela teve essa preocupação. Tanto é que nós saímos para o estado do Pará, já por conta dessa linha de transporte coletivo que nós tínhamos, nós fomos estudar em Belém. Todos os meus irmãos são formados em Belém, toda a nossa família se formou em Belém, hoje voltaram e ela, sem dúvida nenhuma, nesse quesito, a minha mãe é a que coordenou toda a família. Então, deputado, com 11 anos de idade, você foi para Belém. Como é que foi a sua trajetória até ingressar na universidade? Então, eu fui para Belém com 11 anos e lá a gente fez todo o ensino médio, fomos à universidade, mas eu tive um período em que eu saí do ensino médio tradicional e fui
para fazer escola agrícola, onde aí culmina com a minha experiência no que diz respeito ao campo, né? Então eu fiz escola agrícola na década de 80, no começo da década de 80, na Escola Agrícola Federal de Castanhal, e isso realmente, naquela época, essa ida minha para a Escola Agrícola me abriu os horizontes para a situação do campo e realmente me tornei profissional do campo. E abandonei as ciências contábeis e fui para o campo. Que área específica dos agronegócios? Então quando eu voltei de Belém, né, eu comecei a andar com meu pai no campo, e eu já era casado, já tinha os meus 2 primeiros filhos, e comecei a trabalhar com meu pai na fazenda, e tive uma empatia muito grande com a produção rural. Eu desenvolvi um trabalho importante, né, ali na região do Médio Miarim, quem primeiro começou a inseminar, quem primeiro começou a fazer transferência de embrião, quem primeiro começou a fazer seleção em bovino, um dos primeiros a implantar a tecnologia de formação de pastagem, tecnologia de desenvolvimento do campo, muito ligado à questão de melhoria genética, melhoria de formação e de condução de propriedade rural. E isso me capacitou a assumir o Sindicato Rural. Por 6 anos eu fui presidente do Sindicato Rural de Bacabal. Acredito que também essa minha ida para o sindicato me deu uma visibilidade. Eu consegui juntar, consegui agregar a nossa classe, conseguimos fazer lutas importantes para o desenvolvimento da pecuária da nossa região. Isso me capacitou e me credenciou para me tornar candidato a vice-prefeito da minha cidade em 2008. Acredito que todo o meu começo político passou, sem dúvida nenhuma, pela minha formação sindicalista, de luta de classe, para que a gente pudesse chegar a ser político. E essa sua primeira experiência já com a política diretamente, que lições o senhor aprendeu nesse primeiro episódio que serviram já para posteriores investidas no campo da política? Claro, quando você faz militância sindical, você acaba entrando num processo político, onde a gente precisa reivindicar, a gente precisa lutar junto aos governos, precisa lutar junto a toda uma situação para que a gente possa reivindicar melhorias para a atividade rural. E a gente sabe que o Maranhão, sem dúvida nenhuma, ela tem na sua essência o setor primário como um dos setores mais fortes da economia do Estado. Né? A gente sabe disso e não fica atrás. Então nós começamos a perceber essa situação e começamos a lutar isso. E isso viabilizou, com a nossa luta, nos viabilizou como pré-candidato a vice-prefeito em Bacabal. E aí começou o nosso trabalho político, propriamente dito, e nós acreditamos que isso foi muito importante para a minha formação política. E a sua primeira experiência no palanque, qual foi a emoção e o retorno que o público deu? Foi o que você esperava? Houve alguma certa hostilidade do público? Qual foi a experiência que deu aquele estalo de que essa carreira era viável? Não, quando nós começamos a nossa carreira política, eu sou da região do Médio Miarim, basicamente a grande maioria dos meus votos se concentrou na região do Médio Miarim. E quando eu subi no palanque a primeira vez, isso realmente me emocionou, isso realmente me colocou diante de uma situação de que era inusitada para mim, e aí já não mais uma política sindical, mas uma política que pudesse trazer benefícios para o Maranhão inteiro, para o povo do Maranhão. E isso realmente me deixou bastante satisfeito. E eu fui para essa luta e consegui ser o deputado mais votado da minha cidade, fui o deputado mais votado do Médio Miarim, quer dizer, isso me credenciou, isso me deu muito mais responsabilidade. Então nós acreditamos que essa sensação é o que me faz hoje continuar nessa luta, lutando pelo povo do nosso estado. E requer uma certa dose de coragem, afinal de contas, encarar um público que pode, como nós vemos muitas vezes, vaiar políticos por aí não é fácil. É verdade. Então, mas eu me sinto bastante à vontade porque eu também sempre tive uma relação muito próxima com o povo. Então eu não tenho a minha vida simples, essa vida que meu pai e minha mãe me ensinaram de simplicidade, eu nunca tive nenhum problema com relação à questão de lidar com o povo. Então eu me sinto bastante à vontade na minha carreira política. Para você que está acompanhando o programa Retrato, hoje nós estamos entrevistando o deputado Carlinhos Florencio, que já foi presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado, quando o senhor esteve à frente dessa comissão aqui da Assembleia, qual foi a percepção que o senhor teve dessa discussão que é bem antiga sobre a emancipação dos municípios e que hoje ainda está em discussão no Congresso Nacional? Sem dúvida nenhuma, quando
foi bandeira minha nas minhas andanças pelo estado do Maranhão, e é importante que fique claro, embora eu tenha sido bastante votado na região do Médio Mearim, eu fui votado em 182 municípios do estado, e isso me dá uma responsabilidade ainda muito maior, porque eu fui votado em quase todo o estado. Dos 217 municípios, eu fui votado em 182, então realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu me comprometi muito em Palanque com relação à luta pela emancipação. Então, logo quando eu assumi o meu mandato de deputado estadual, uma das primeiras atividades que eu fiz foi ir ao estado do Ceará, junto com o então presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o André Fufuca, e o Neto Evangelista. Nós fomos visitar a Assembleia Legislativa do estado do Ceará, que era, depois de uma investigação que nós fizemos, era a Assembleia que estava mais desenvolvida no que diz respeito à questão da emancipação política. Como foi um compromisso meu de campanha, a primeira viagem que eu fiz oficial foi para visitar a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lá nós pudemos aproximar dessa questão da emancipação política, e eu ainda defendo essa tese de que a emancipação é extremamente importante para o desenvolvimento desses municípios, principalmente no norte e no nordeste. Eu não digo que seja tão importante mais no centro-sul do país, onde os municípios já são pequenos, onde os municípios têm um poder de gestão de muito mais próximo às cidades. Então eu não defendo que lá seja tão necessário, mas sem dúvida nenhuma, no norte e no nordeste do país, eu não tenho dúvida de que é muito importante a emancipação. Eu cito, por exemplo, o exemplo de Altamira, no estado de Pará, que tem povoados que ficam a 1.200 quilômetros de distância da sede do município. Não dá para se conceber que um prefeito possa, numa distância tão grande dessa, que ele possa fazer uma gestão presente, uma gestão decente num município tão grande como esse, né? Então eu defendo sim, eu acho que é extremamente importante para que o país possa desenvolver, que possa corrigir essas distorções, principalmente regionais. E no estado do Maranhão mesmo, eu cito, por exemplo, Panarama. Panarama tem povoados que ficam a mais de 120 quilômetros de distância da sede. Fica difícil para que o poder público municipal chegue no final desse município. E são povoados como, por exemplo, o Paiol do Centro, que tem 2.000 eleitores, próximo de 2.000 eleitores, dentro de um povoado só, que tem toda a estrutura para ser um município. Então nós defendemos essa bandeira, sem dúvida nenhuma. Nós trabalhamos nesses 3 anos com afinco, defendendo a emancipação. Infelizmente, em 96, nós sabemos que uma lei de um maranhense, né, tirou do poder das Assembleias Legislativas o poder de legislar sobre essa questão de emancipação, divisão, fusão de município. E a nossa luta hoje é essa, de que o Congresso devolva para as Assembleias o poder de legislar sobre isso, e aí, com responsabilidade, com bastante cuidado, com bastante estudo, a gente escolher quais são os municípios que devem ser emancipados. Deputado, o senhor se tornou praticamente um especialista no setor agropecuário maranhense. E o Maranhão, infelizmente, ainda vigora como um dos estados com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Será que estaria no setor agropecuário a resposta para eliminar a pobreza, para capacitar o jovem, para fazer com que, sem sair da sua região para a capital, ele pudesse viabilizar uma carreira com uma boa resposta econômica, financeira? Eu não tenho dúvida disso, né? Por isso que o meu mandato ele é pautado muito pela questão do desenvolvimento da pequena propriedade rural, dos agricultores familiares. Nós acreditamos que está aí, né? Está aí a grande fórmula de tirar a pobreza do estado do Maranhão, sem contar com relação à questão da educação, que é extremamente importante também para isso. Por isso que o nosso mandato ele é muito voltado dentro do que a gente pode fazer para que haja uma redenção do campo, e principalmente do pequeno empresário, do pequeno proprietário rural, da agricultura familiar, né? Por isso que dentro do meu mandato eu fiz também uma promessa de campanha para que eu pudesse ajudar na formação desse pessoal. E uma das atitudes do meu mandato é sempre destinar parte das minhas emendas parlamentares no que diz respeito à correção das estradas vicinais, que é um problema extremamente grave no nosso estado, em que a produção tem dificuldade para vir para a cidade por conta das nossas estradas. Eu destino muito das minhas emendas parlamentares nesse sentido, de poder contribuir com o estado em melhorias das vicinais. Também fiz uma promessa de campanha que dentro das minhas emendas eu destinaria parte dela para aquisição de máquinas agrícolas. Fiz isso no meu primeiro ano, fiz isso no segundo ano, estou fazendo isso no meu terceiro ano de mandato. Nós já vamos distribuindo vários tratores para as comunidades, para que a gente sabe da importância. Eu, principalmente, que vivo muito mais a vida do campo,
A gente sabe da importância que é o produtor, pequeno produtor rural, aquele que não tem acesso à máquina agrícola, ele possa realmente, na hora certa, ter o seu trator. Isso realmente me deixa até bastante alegre de eu poder agora contribuir com o meu mandato, contribuir para que a gente possa atender essas comunidades. Infelizmente, a gente não pode fazer em todo o estado. A gente não pode dar, na minha opinião, todos os povoados deveriam ter uma máquina agrícola para atender a produção rural. Nós acreditamos que a extensão rural do Maranhão ela precisaria melhorar para que pudesse levar tecnologia para o homem do campo. Não adianta que do tempo que a gente plantava há 20 anos atrás, não adianta que isso mais não consegue mais vislumbrar uma renda adequada para a família. Nós precisamos entender que também no campo as coisas mudaram. E sem o uso de tecnologia, e sem o uso de máquinas e equipamentos adequados, infelizmente nós não vamos conseguir a redenção do homem do campo, né? Então, diante dessa situação, eu uso um pouco do meu mandato, eu uso o meu mandato também para fortalecer o homem do campo. Nós já vamos para a nona máquina agrícola que a gente dá. Nós estamos dando 3 por ano, a cada ano nós distribuímos 3 máquinas agrícolas para os povoados. E aí a gente contempla e a gente sabe que um trator desse, ele dá conta de atender bastantes povoados. Então, são bastantes famílias que são atendidas. Então, agora, quando o Estado vislumbrar isso como uma saída da pobreza, eu acredito que nós vamos dar um grande avanço no nosso Estado. No agronegócio, o nosso Estado ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Se você vê a produção de grão do Estado do Maranhão, é gigante, é boa. Nós somos o segundo maior rebanho do Nordeste. E agora livre da aftosa. E agora nós conseguimos ficar livre da febre aftosa, né? Então, nessa área nós não temos problema. Nós estamos indo de vento em popa, graças a Deus. Nós temos um porto adequado para as exportações. Acreditamos que agora também vamos começar a exportar carne bovina. E isso vai ser extremamente importante para a nossa produção rural. Mas a minha preocupação não é só essa. A minha preocupação é com que o homem do campo, aquele pequeno lavrador, ele tenha condições de produzir bem e que dê um bom sustento à sua família. No dia que ele estiver tendo uma renda suficiente que ele possa alimentar a sua família com dignidade, educar a sua família com dignidade, você pode ter certeza que ele não vai mais inchar as grandes cidades. Existe algum jovem no interior, alguma história que inspirou o senhor? Por exemplo, você começou muito jovem a participar de movimentos sociais e a reivindicar, que exige que uma postura proativa e que muitos jovens acabam, até devido às influências culturais da região e falta de um ensinamento mais voltado para a política, não tem essa iniciativa. O jovem maranhense tem esse perfil ou ainda está faltando um pouco que os políticos fomentem isso, fomentem que mais jovens se organizem em associações, se organizem até na escola mesmo, fazendo já aquelas reivindicações iniciais? Sem dúvida, a formação política do homem começa dentro de casa, né? Então, quando a gente vê uma classe se juntando, um grupo de estudante, qualquer classe que seja, que se una para discutir os seus problemas, as ideias também de buscar as soluções, elas começam a fluir. Então, eu acredito muito na união das pessoas para resolver os seus próprios problemas. E a gente sabe que a gente precisa, o Estado do Maranhão tem seus problemas de IDH, tem quantos índices nós temos com dificuldade de melhorar nossos índices. Então eu acredito muito de que a educação é a grande saída para que essa situação mude. Recentemente a Justiça Eleitoral encerrou o período para que houvesse mudança de partidos. E o senhor conseguiu ser eleito mesmo numa legenda que ainda não é tão grande no Estado do Maranhão. Qual foi a grande estratégia para que isso desse certo e que diferença isso faz na prática? Assim, eu fui eleito já no partido que eu estou hoje, não procurei mudar de partido, embora o partido atravessou problemas gravíssimos há um ano atrás e houve um redirecionamento do partido a nível nacional e isso realmente nos tranquilizou. Houve uma mudança na direção nacional do partido há um ano atrás e essa mudança em Brasília, ela fortaleceu as estaduais. Houve também uma grande mudança do partido a nível estadual. Só para citar como exemplo, em um ano o PHS mudou 23 presidentes de estaduais em todo o país. Mas mais importante do que a mudança de pessoas foi a mudança de direção e posicionamento do partido, né? Às vezes você muda a pessoa,
mas você não muda a direção do que você está querendo para o seu partido. Mas graças a Deus o nosso partido mudou, não só mudou de pessoa, mas também mudou a direção do nosso, de posicionamento do nosso partido. Isso nos deu essa tranquilidade de permanecermos no PHS. É uma missão nossa hoje, que sou presidente estadual do partido, de fazer com que o partido leve isso às municipais para que haja uma grande revolução interna. Não sair buscando gente de fora do partido para fortalecer o partido, mas aproveitando as pratas da casa, aproveitando as pessoas que já estão filiadas, para que a gente possa direcionar essas pessoas a buscar o crescimento do partido, e é isso que nós estamos fazendo dentro do nosso partido, né? Nós vamos ter candidatos a deputado estadual e deputado federal do nosso partido. A nossa nacional tomou uma decisão numa plenária nesse final de semana passado, de que nós não lançaremos candidato a presidente da República, nós não teremos candidato a presidente da República, e também tomamos outra decisão junto com os presidentes. Também não vamos ter candidatos a governadores e a senadores, ou seja, nós não vamos ter candidatos à majoritária nos estados. O nosso foco hoje é eleger deputado federal e deputado estadual. Esse é o foco, já que a gente não pode passar de um partido, nós preferimos tomar essa atitude de não lançar... Uma estratégia de crescimento. Uma estratégia de crescimento, para que a gente possa atingir pelo menos 10 deputados federais nessa legislatura, para que a gente possa sentar no colegiado de líderes, para que a gente possa discutir os problemas do nosso país, assim como partido, e não como simplesmente um deputado individual. Deputado, a Assembleia Legislativa é o seu primeiro mandato aqui, e desde o início, qual foi a maior satisfação e a principal decepção? Assim, eu que venho da iniciativa privada, né? Na minha área de atuação, a gente decide as coisas e resolve as coisas muito mais praticamente. A gente quando entra na política, e principalmente na política legislativa, isso já era de conhecimento meu, não tem aqui nenhuma novidade. Eu já sabia que o trâmite nas casas legislativas, elas não são como na minha vida privada, né? Então aqui requer muito mais negociações, aqui a gente requer interdependência com as instituições, principalmente com relação ao executivo estadual, ao judiciário. Aqui isso é diferente, né? Mas eu não vim para cá enganado, não. Eu sabia que aqui funcionava assim. E claro que dentro desses 3 anos a gente foi ganhando experiência, né? Foi ganhando experiência. A nossa articulação política dentro da casa comprova que nós tivemos um crescimento. Se não fosse assim, eu não estaria hoje como segundo secretário da casa, sempre participei das principais comissões da casa, enfim, hoje sou presidente de um partido, então houve uma evolução do deputado Carlinhos Florencio, embora talvez não tenha sido com aquele ímpeto que as pessoas almejam e desejam, mas eu tenho alcançado dentro do possível, nós temos alcançado. Mas é claro que as frustrações é que nós gostaríamos de resolver muito mais problemas. Mas, infelizmente, o legislador, o deputado, ele legisla, ele fiscaliza, mas ele não tem o poder de executar, né? Então, eu que fui forjado na iniciativa privada, na iniciativa de poder decidir, de resolver imediatamente, eu vejo um problema, eu resolvo logo, já aqui não. Aqui a gente depende de muitas outras coisas. E um exemplo disso é o Viva Cidadão em Bacabal, né? Que desde o meu primeiro ano de mandato, a gente vem pedindo, vem requerindo a governadora, só agora o Viva Cidadão de Bacabal vai chegar na nossa cidade. Mas isso eu já tenho como uma grande conquista, né? Quantas cidades ainda tem no Maranhão que não tem um Viva Cidadão? Então hoje nós estamos levando um Viva Cidadão fixo para a nossa cidade, né? Assim como o meu pedido para que o Estado faça um hospital de alta complexidade na minha cidade, uma cidade grande, a principal cidade do Medmiarim, é uma reivindicação minha. Eu luto todos os dias, todas as semanas eu peço isso. Infelizmente eu não tenho o poder da caneta de resolver isso. Mas nem por isso me causa frustração, não. Muito pelo contrário, isso me estimula mais a trabalhar e pedir cada vez mais. Deputado, eu percebo que o senhor tem um perfil de quem gosta de desafios, desde a época sindical, líder, presidente de um partido pequeno que está buscando seu espaço em todo o país. É justamente por gostar de desafios que o senhor torce para o Vasco da Gama? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio hoje ser torcedor do Vasco da Gama. Mas é uma paixão de criança, né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu sou vascaíno e não abro mão disso, não. Manter as esperanças. Manter as esperanças. Pratica esporte? Eu pratiquei muito quando era mais novo, né? Eu gostava de futebolzinho, eu era um bom nadador, eu joguei basquete,
Mas hoje não, hoje mal estou fazendo as minhas caminhadas na litorânea, gostaria de poder fazer muito mais, mas eu tenho estou certo acomodado, certamente estou muito acomodado nesse aspecto aí. Bom, o mandato tem prazo de validade, então, obviamente, o senhor mantém suas atividades nos agronegócios, né? Sobra tempo para a família, sobra tempo para leitura, música, quais são as suas atividades nas horas de lazer? Na realidade, esse mandato ele me tirou uma coisa muito importante, né? Eu tenho uma relação pessoal com meu pai muito boa, muito grande. Ele foi meu grande exemplo, ele é meu grande exemplo. E eu, antes de me tornar deputado, eu visitava ele 2 vezes por dia, invariavelmente. Via ele às 5h30 da manhã e via ele no final da tarde, depois que chegasse das minhas atividades. E a atividade parlamentar realmente me tirou isso. E ele também sente isso. O meu pai e a minha mãe sentem também a minha falta. Que eu era um filho presente, era um filho que ajudava a resolver os problemas dele. Eu continuo na administração das coisas dele, eu continuo, sem dúvida. Essa é uma responsabilidade minha. Mas hoje eu não tenho mais aquela presença que eu tinha com tanto prazer de visitar meu pai. Pelo menos 2 vezes por dia eu visitava ele. Então, hoje me resta, o final de semana que me cabe ir para a minha cidade, me resta colocar ele dentro do carro, tentar olhar as coisas, né? Tentar olhar as coisas junto com ele e tentar ali aproveitar aquele período para que a gente possa tirar o atrasado da nossa presença um do outro. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a pior coisa que aconteceu na minha atividade pública. Foi esse contato que eu tinha com meu pai. Agora, já falando ainda de família, o senhor está dando um exemplo muito positivo. A Justiça, inclusive o Judiciário em todo o Brasil, começou uma campanha do Pai Presente. É grande o número de famílias que não têm uma relação tão boa com o pai, o patriarca, no caso da família. No estado do Maranhão, nós percebemos um crescimento da violência, o crack está aí, há todos certos fatores e indícios que acabam revelando que há necessidade de uma reestruturação familiar. O senhor percebe isso também? Sem dúvida nenhuma, a gente percebe isso. Eu acho que a célula e a base de tudo é a família. Então, há uma carência realmente de intensificar essa proximidade dos filhos com os pais. Eu acho que uma coisa também que tem se perdido muito é a relação religiosa da família. Nós acreditamos que também a questão da educação, as políticas públicas precisam visualizar a vida do jovem como um todo e não simplesmente ficar apagando incêndio. Nós precisamos de política pública que possa favorecer que o jovem, desde cedo, ocupe seu tempo com esporte, com lazer, com educação e cada dia menos se envolva diretamente com as coisas que possam precipitá-lo para o mundo do crime. Essa é uma preocupação de todos nós. Quando nós que temos família, nós temos essa preocupação, porque isso aumenta a violência, isso aumenta todo um risco que a sociedade corre. E sem dúvida nenhuma, hoje tem bastante família que estão arrasadas pelas drogas. É uma preocupação e a gente precisa discutir isso com mais seriedade, com mais desenvolvendo políticas públicas que possam tirar os jovens desse caminho tão terrível. Para encerrar nossa conversa, deputado, vou pedir que o senhor se dirija aos nossos telespectadores na lente da TV Assembleia e tire uma dúvida, porque é grande o número de brasileiros que ainda fica com o pé atrás em relação a políticos e à política. Mas há quem diga que aqueles que detestam a política acabam sendo governados pelos políticos. Então, diga qual é o seu sonho, o que você gostaria de provar para esse eleitor que ainda tem dúvidas a respeito. Olha, eu costumo dizer que quando os homens de bem abdicam da política, eles favorecem que os homens maus assumam a política. E uma decisão pessoal, você pode até mudar a vida de poucas pessoas. Um exemplo que eu quero dizer, eu posso cuidar de uma família, de uma criança, mas eu não posso conseguir pessoalmente resolver. Mas na política não, a política nos dá esse privilégio de poder contribuir para a melhoria de muitas pessoas. Então eu acredito que os homens de bem precisam gastar tempo com a política, precisam opinar sobre a política para que as coisas possam realmente mudar. Então eu não acredito que nada possa haver transformação que não seja através da política. Então, se os homens de bem fogem da política, significa que os homens maus começam a comandar a política. E eu defendo o contrário, de que os homens de bem assumam, briguem
para que a gente possa transformar o país. Deputado Carlinhos Florencio, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. E se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil do deputado Carlinhos Florencio, pode acompanhar nossa programação em rede aberta digital no canal 51.2 e na TVN, pelo canal 17. Também é possível acessar a internet e ver pessoalmente os contatos, e-mail e o perfil do deputado Carlinhos Florencio e dos outros 41 parlamentares da Assembleia. Obrigado por sua audiência e até a próxima.